Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora, especial caso Sean Diddy Combs, e hoje eu vou atualizá-los tudo o que aconteceu no 9º dia de julgamento e eu já adianto que aconteceu o tão aguardado depoimento do Kid Cudi, o rapper que teve um envolvimento com a Cassie Ventura enquanto ela namorava o Diddy, e de tudo isso surgiu uma grande rivalidade entre esses dois rappers. E o carro do Kid Cudi foi incendiado. Mas antes de eu continuar contando todos os detalhes, eu preciso te dar essa dica. Se você quer aprender inglês fluente, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês da internet e no meu link você conta com descontão. O curso sai por apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet. Se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Eu garanto que você não vai se arrepender. E nós temos também o cupom da Growth, que é o cupom Pandora. Então, se você quer comprar suplementos, looks de academia, vitaminas com desconto, utilize o meu cupom. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários. Tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo vídeos diários aqui para vocês, com muita pesquisa, com muitos detalhes e informações. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos o contato mais direto. Fique comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. Bom, na manhã de ontem, o tribunal começou com um momento descontraído, com risadas entre os advogados e o juiz, enquanto eles falavam sobre o depoimento do Kid Cudi, porque eles estavam discutindo o que o rapper poderia abordar em seu depoimento, e entre os tópicos, a promotoria gostaria que ele abordasse o comportamento do cachorro dele após um arrombamento em sua casa em 2011. A expectativa era que o rapper relatasse que sua residência foi invadida e seu carro incendiado com coquetel Molotov, eventos que teriam ocorrido na época em que o Diddy descobriu que ele estava namorando com a Cassie. E aí, em um momento de leveza, enquanto eles discutiam a possibilidade desse depoimento, o juiz questionou os promotores se o rapper iria testemunhar sobre o que o cachorro estava pensando naquele momento. Aí a promotora Emily Johnson deu risada e falou que não, que ele não é um médium de cachorros, mas aí num tom mais sério ela esclareceu que o Kid Cudi iria mencionar que seu cachorro ficou muito arisco e assustado após esse incidente na sua casa de arrombamento. O advogado de defesa Brian Steele expressou preocupação de que um depoimento muito focado no suposto trauma do cachorro poderia influenciar o júri, especialmente se houvesse ali amantes de cães entre os jurados. Mas após a discussão, o juiz decidiu que a promotoria poderia questionar o rapper sobre o comportamento do seu cachorro nesse período aí que houve esse arrombamento na casa dele. E claro, o Kid Cudi acredita que o Sean Combs fez isso na casa dele, e inclusive que o Sean Combs incendiou o seu carro. Mas antes de eu dar todos esses detalhes, o George Kaplan, o ex-assistente executivo do Diddy, que começou a trabalhar com o rapper em 2013, voltou ao banco das testemunhas para responder o restante das perguntas da promotoria. Bom, ele continuou aqui seu depoimento e ele relatou que raramente carregava dinheiro para o Diddy, porém ele se recordou em uma ocasião, em 2015, quando a equipe de segurança do rapper pediu que ele guardasse $50 mil enquanto eles viajavam no jato particular do Diddy. E assim que o avião pousou, ele falou que entregou esse montante a outros agentes de segurança que faziam parte ali da equipe do Diddy. O George Kaplan também mencionou que em algumas ocasiões o Diddy o instruía a sacar $10 mil em dinheiro, e ele afirmou que após realizar os saques, ele entregava todo o dinheiro diretamente ao Diddy. A promotora perguntou ao George se ele havia sido intimado para depor no julgamento e se ele estava testemunhando sob uma ordem de imunidade. Ele confirmou que entendia que a ordem de imunidade o obrigava a testemunhar com veracidade e garantia também que seu depoimento não seria usado contra ele. A promotora também esclareceu que ele poderia ser processado por perjúrio caso mentisse durante o seu depoimento. Em seguida, o George relatou ter presenciado um episódio de violência do Diddy contra a Cassie Ventura no final de 2015, e eles estavam a bordo do jato particular do rapper. E só um adendo aqui, se nós formos contar quantas pessoas testemunharam no julgamento que viram o Diddy agredir a Cassie Ventura, eu acho que seriam quase todas as testemunhas até o momento, né? Porque é uma situação extremamente triste, todos sabiam das agressões que ela sofria. Bom, voltando aqui, o George contou que ouviu o som
de um vidro se quebrando e, ao olhar para trás, ele viu o Diri de pé e ele estava quase que em cima da Cassie Ventura e ela estava deitada com as pernas erguidas, como se estivesse tentando criar espaço entre eles. O Diri estava segurando um copo de uísque na mão e em seguida houve uma grande confusão e um tropeço e então o copo se espatifou. Ele disse que acabou desviando o olhar e poucos segundos depois ouviu a Cassie gritar: "Ninguém está vendo isso?" Depois o Diri se dirigiu a uma área diferente do avião e ordenou que a Cassie permanecesse na parte traseira. Outros membros da equipe do Diri, incluindo segurança, gerentes, estavam a bordo também nesse voo, mas ninguém foi verificar a situação em que a Cassie estava e nem chamar a polícia depois que o avião pousou. Então ninguém fez nada, basicamente. Este incidente aconteceu em 2015. Agora, outro episódio em que ele viu a Cassie com ferimentos foi na casa do rapper. Ele contou que o Diri pediu que ele comprasse produtos anti-inchaço e quando ele foi chamado, o Diri estava no banheiro, então ele teve que passar pelo quarto do Diri. E aí, lá no quarto, ele viu a Cassie na cama com a cabeça entre as mãos chorando e ela estava com hematomas visíveis no rosto. Mas ele falou que não parou para falar com ela ou para verificar o seu estado, apenas fez o que o Diri pediu a ele. Ele saiu da casa para comprar esses itens solicitados pelo Diri e ele foi em uma farmácia que tinha ali próximo. Inclusive, ele pagou com o cartão de crédito corporativo da empresa. O George relatou que deixou a empresa do Diri em dezembro de 2015 e o principal motivo para sua saída foi o desconforto com o comportamento físico que ele testemunhou ao longo dos meses. Ele declarou que não queria participar da correção desse tipo de coisa, mas que ele achava super errado. Ele falou que foi extremamente desafiador, porque ele era muito grato por estar naquele cargo e ele tinha muito respeito pelo Diri, mas no fundo ele sabia que a coisa certa a se fazer era sair daquele local. Ele também testemunhou que uma vez viu o Sean Combs jogar várias maçãs verdes decorativas ou reais, ele não sabe se eram reais ou não, contra outra namorada dele. Esse incidente aconteceu no final de 2015 na casa do rapper, em Miami Beach. Ele falou que o Diri estava muito irritado e arremessava essas maçãs com força contra ela, enquanto a namorada dele tentava se proteger com os braços e se afastava do Diri. Ele afirmou que não fez nada na situação porque ele era um jovem tentando fazer sua carreira na indústria do entretenimento e ele falou que chegou um momento que ele até começou a pensar que aquilo era normal. Bom, depois ele conversou com a Christina Kohan, a ex-chefe da equipe do Diri, o braço direito dele, né? E ele falou com ela após o incidente em que viu o rapper jogando maçãs contra a namorada. E ele também relatou aquele episódio do jato particular envolvendo a Cassie Ventura. Segundo ele, a Christina Kohan ficou muito triste e desapontada com as situações e ele também disse a ela que esse seria o limite para ele e que ele encontraria uma forma de sair daquele emprego. Ele então avisou o Diri que ele precisaria sair do seu emprego no final de 2015 porque o seu pai estava doente e que o Diri foi extremamente gentil com ele, mas era mentira, o pai dele não estava doente, ele apenas arrumou uma desculpa para pedir demissão. Ele também relatou que a última vez que viu o Diri foi antes da pandemia. Então ele manteve contato com o rapper porque ele gostava muito dele e queria continuar mantendo uma certa relação com o Diri. Depois disso, acabou as perguntas da promotoria e o advogado de defesa Mark Agnifilo conduziu o interrogatório. O advogado pediu que o George Kaplan detalhasse os aspectos positivos sobre sua experiência trabalhando para o Diri. Bom, o George então falou que trabalhar para o Diri expandiu o seu mundo de forma incrível em um curto período de tempo e que ele ainda carrega as lições de negócios aprendidas com o rapper e acredita que não teria conquistado os empregos que ele conquistou depois e o sucesso que ele obteve desde então se não tivesse trabalhado para o rapper. Ele também disse que entrou no cargo de assistente do rapper com os olhos bem abertos, então ele estava bem ciente de que as horas seriam longas e também o trabalho muito desafiador. Ele também disse ali no tribunal que sentia mal quando o Diri falava com ele de certas maneiras, porque o Diri fazia grosserias com ele também. Ele falou que ele era muito jovem e via o Diri como um deus entre os homens, então ele ficava chateado quando o seu chefe era grosso com ele. E também que acreditava que trabalhar para o rapper era uma oportunidade única na vida, embora sua bússola moral o tenha levado a pedir demissão. Ele falou que também deseja feliz aniversário ao rapper todos os anos, no dia 4 de novembro, então ele envia essa mensagem
e quando o George mencionou essas mensagens de feliz aniversário, o Diddy sorriu durante seu depoimento. E durante todo o tempo que o George esteve sentado ali no banco de testemunhas, ele olhava para o Diddy e os dois pareciam sorrir um para o outro. Bom, depois o advogado de defesa Mark Agnifilo perguntou se o George confirmava que a Christina Kohan tinha ficado decepcionada e triste quando ele relatou a violência do Diddy contra as suas namoradas, e o George confirmou. Ele falou que ela não ficava indiferente a essas situações e nem endossava o comportamento violento do rapper. Ele também falou que foi triste e que a violência foi horrível, tudo aquilo que ele testemunhou, mas ele falou que também foi triste porque o levou a deixar o seu emprego que ele gostava tanto. Ele tinha muito orgulho do seu emprego e ele realmente gostava do Diddy, então para ele foi bem triste ter que pedir a demissão. Depois ele foi questionado sobre como as despesas do Diddy eram administradas. E o George respondeu que o rapper nunca pagava diretamente as coisas. Geralmente um assistente, como a então chefe de gabinete Christina Kohan, segurava a carteira do Sean Combs para fazer os pagamentos por ele. E ali na carteira continha apenas um cartão de crédito e uma carteira de motorista. As viagens e os passeios do Sean Combs eram sempre administrados pelos seus funcionários, não pelo próprio Diddy. Então ele não planejava nada, ele apenas pedia que seus funcionários planejassem tudo da vida dele, até o café da manhã dele era planejado. O advogado de defesa então perguntou ao George se havia alguma razão para acreditar que o Diddy acompanhava as compras de óleos de bebês, e o George disse que não, que o mundo do Diddy é do tamanho da Terra, ou seja, ele administrava negócios de alto nível ao redor do mundo inteiro, e ele contava com vários funcionários que cuidavam dos detalhes mais minuciosos das suas finanças, e também que garantiam que ele tivesse tudo o que ele desejava. O George também falou que acreditar que o Diddy sabia de onde vinham algumas dessas coisas é irreal. O advogado então abordou novamente o incidente no jato particular, e o George respondeu que viu a Cassie Ventura de perto mais tarde naquela noite, mas ele não se lembrava de ter notado quaisquer ferimentos no rosto dela. Ele também disse que não recordava se alguma das maçãs que o Diddy jogou contra a outra namorada chegou a atingi-la. Ele também alegou que o Diddy já havia gritado com ele e ameaçado seu emprego, mas que nunca o havia ameaçado fisicamente. E ele acrescentou que nunca ouviu o Diddy causar danos físicos a Cassie Ventura. Então, ele nunca ouviu o Diddy ameaçar bater na Cassie. Agora, sobre o seu trabalho, ele testemunhou que tomava um cuidado especial para limpar os quartos de hotel após a saída do Diddy, para que os funcionários do hotel não ficassem sabendo de nada, porque corria o risco de ter ali uma possível chantagem. Ele disse que temia que a equipe do hotel pudesse tentar vender objetos ou até informações dos quartos do Diddy, o que poderia prejudicar também a sua reputação. Então eles poderiam vender aquilo para jornais, para pessoas que poderiam dar essa notícia, e também poderiam pegar essas informações e chantagear o Diddy. Ele então foi questionado sobre um tópico que foi abordado ontem, aliás, anteontem, sobre a segurança do Diddy. O George testemunhou anteontem que o Diddy contratou um grupo de segurança licenciado em 2015, que ele descreveu como funcionários mais profissionais da segurança, que era diferente dos antigos seguranças do rapper, que parece que não eram tão profissionais assim. E no interrogatório de ontem, o George confirmou que o Diddy havia terceirizado sua segurança para uma empresa e que os únicos seguranças que ele viu com armas de fogo foram esses novos guardas que faziam parte dessa equipe especializada. E ele falou também que nunca viu o Diddy usando arma de fogo ou carregando uma arma de fogo com ele. Na pergunta final do advogado de defesa, o George respondeu que, de fato, ele não queria estar ali testemunhando e que ele só foi porque ele foi intimado. E também ele falou e deixou bem claro que não tinha nada contra o Diddy. Depois a defesa finalizou e a promotoria voltou para mais algumas perguntas. Quando questionado pela promotoria, o George disse que o incidente do avião e o incidente da maçã o abalaram tremendamente. A promotoria então perguntou por que o incidente do avião o abalou, sendo que ele não viu ferimentos na Cassie depois. Ele disse que no fundo ele sabia o que estava acontecendo e sentia culpa por não impedir, e que as pessoas podem se machucar o tempo todo sem que os ferimentos sejam visíveis, ou seja, ele quis dizer que a Cassie poderia ter sido machucada pelo Diddy e não ter ficado ferimentos no corpo e no rosto dela. Já sobre o incidente da maçã, ele disse que a tensão e a raiva na sala
eram assustadoras e que ele nunca tinha visto ou participado de algo parecido. Ele testemunhou também que avisou a Christina Kohan que não estava disposto a tolerar aquele tipo de comportamento. E ele então confirmou mais uma vez que mesmo após pedir a demissão, ele manteve contato com o Diri. E ele confirmou que presenciar esses 2 incidentes de agressão o abalou sim de alguma forma. E quando finalizou as perguntas, antes de sair do banco das testemunhas, ele acenou com a cabeça para o Diri e o rapper acenou de volta. Logo em seguida foi chamado outra testemunha, a mais aguardada, que é o Kid Cudi, e os promotores precisavam do depoimento dele para apoiar o argumento de que o incêndio criminoso foi apenas um dos crimes cometidos em uma conspiração mais ampla que o Diddy promovia com as suas empresas. E lembrando que a Cassie Ventura alegou em seu depoimento inação civil que o Diddy ficou furioso e ameaçou explodir o carro do Kid Cudi em 2011, quando descobriu que eles estavam namorando, e logo após a ameaça, o carro do rapper explodiu em sua garagem. Então a maior desconfiança é que o Diddy cometeu este crime. Os promotores pretendem estabelecer padrões de comportamento violento por parte do Diddy, além de querer comprovar o seu envolvimento com tráfico sexual. Então eles precisam unificar todas essas alegações para tentar demonstrar que o Diddy dirigiu uma organização criminosa, utilizando atos de força, utilizando de ameaça para promover todas aquelas atividades ilícitas que ele cometia, e que todos que entravam no seu caminho para atrapalhar, ele ameaçava, como foi o caso do Kid Cudi. A promotora Emily Johnson então começou a interrogar o rapper, e os 2 rappers não fizeram qualquer contato visual, nem o Kid Cudi nem o Diddy. Um não olhou na cara do outro. Bom, o Kid Cudi começou dizendo que era amigo da Cassie e eles namoraram brevemente, e aí ele contou que eles se conheceram por volta de 2008 e namoraram por volta de 2011. Quando eles começaram a namorar, ele falou que achava que ela e o Diddy estavam com problemas no relacionamento e que não estavam mais namorando. Mas ele conta que em dezembro de 2011 ele recebeu uma ligação da Cassie Ventura por volta das 6 horas da manhã dizendo que o Diddy havia descoberto que eles estavam namorando. Ele disse que ficou muito confuso com essa ligação porque ele achava que ela não estava mais namorando com o Diddy, mas ela estava desesperada, ela pediu que ele fosse buscá-la e ela parecia muito estressada no telefone, muito nervosa, assustada, então ele foi buscá-la. Lembrando que a Cassie alegou que o Diddy descobriu sobre esse envolvimento que ela estava tendo com o Kid Cudi enquanto ela estava em uma free coffee. Ele pegou o celular dela e viu as mensagens. E aí ela fugiu da free coffee porque o Diddy tentou agredi-la. E aí ela saiu do local e pediu para que o Kid Cudi fosse buscá-la. Ele falou que fez isso e aí eles foram até um hotel próximo. E aí ele fala que recebeu a ligação de uma das funcionárias do Diddy, a Capricorn Clark. E essa mulher parecia muito assustada, ela estava quase chorando ali durante a ligação e ela contou que o Diddy e um cúmplice estavam dentro da casa do Kid Cudi e que ela estava no carro do lado de fora da casa esperando por eles. E ela falou para o Kid Cudi que ela foi forçada a ir até lá. No caminho de volta para casa, saindo do hotel, o Kid Cudi disse que ligou para o Diddy e perguntou o que ele estava fazendo ali na sua casa, se ele estava em sua casa, e o rapper disse o seguinte: eu só quero falar com você. Então lembra aquele episódio de arrombamento que eu relatei no início do vídeo? Seria em relação a esse incidente. O Kid Cudi então avisou o Diddy que ele estava a caminho. Mas quando ele chegou na casa, ele fala que o exterior do imóvel parecia completamente normal. E depois que ele entrou no local, ele percebeu que as câmeras de segurança haviam sido movidas, haviam sido colocadas em outros lugares. E dentro da casa, alguns presentes que ele havia comprado para sua família estavam abertos e em cima do balcão da cozinha. Então, claramente, alguém havia mexido nas coisas dele. Além disso, seu cachorro estava trancado no banheiro, mas ele não havia trancado o cachorro lá antes de sair. E lembra que ele falou que o cachorro ficou estressado? Então seria por causa dessa situação. Ele fala que ligou novamente para o Diddy perguntando onde ele estava e o rapper disse que estava a caminho para eles conversarem. E aí o Kid Cudi resolveu ligar para a polícia porque ele falou que não sabia quem estava com o Diddy e quais eram as intenções dele. Então ele preferiu chamar a polícia. Ele então registrou um boletim de ocorrência naquele dia por causa da invasão na sua casa e depois desse incidente ele passou a festa de final de ano com a Cassie Ventura na casa da família dela em Connecticut. Lembrando que eles se conheceram porque o Diddy apresentou a Cassie a esse rapper para eles gravarem uma música juntos. Mas voltando aqui na linha do tempo,
Durante as festas de final de ano, o Diddy mandou mensagens a ele, mas ele falou que ignorou porque ele não queria conversar. Mas o Kid Cudi achava que o Diddy não sabia que ele estava passando as festas de final de ano com a Cassie. Ele acha que ele estava entrando em contato realmente para eles se acertarem. E aí, em janeiro de 2012, ele, enquanto estava na casa de uma outra namorada dele, porque ele já tinha terminado com a Cassie neste momento, ele recebeu uma ligação do seu cuidador de cães, informando que o seu carro estava em chamas na garagem. Ele fala que ele estava ali na casa da irmã da sua namorada da época, a cerca de 45 minutos de distância da sua casa, e aí um amigo enviou a ele fotos do carro danificado em sua garagem, isso antes dele chegar até o local. E essas fotos foram mostradas ao júri. O Kid Cudi explicou que aquele era o dano causado pelo coquetel Molotov que foi jogado na sua Porsche. Ele disse que parecia que a capota do seu carro havia sido cortada e ali o coquetel Molotov havia sido colocado. O carro obviamente não pôde ser recuperado e a polícia encontrou esse coquetel Molotov ali no carro dele. Ele então falou que a última vez que ele viu a Cassie Ventura foi em um clube privado em Los Angeles, alguns dias depois que seu carro pegou fogo. Ele então, depois disso, entrou em contato com o Diddy, porque ele acreditava que o Diddy havia feito aquilo com o seu carro. Então ele entrou em contato com o rapper e falou que eles precisavam se encontrar para conversar sobre o assunto. Eles então se encontraram e fizeram uma reunião, e aí estava apenas o Diddy e ele inicialmente, e ele falou que quando ele entrou ali na sala para fazer a reunião com o Diddy, o rapper estava em pé, olhando pela janela com as mãos atrás das costas, como um super vilão da Marvel. Foi assim que ele descreveu. Eles então ficaram conversando ali e passaram a discutir o relacionamento do Kid Cudi com a Cassie Ventura, e ele conta que eles conversaram sobre toda a história, desde o momento em que eles começaram a namorar até o momento que eles terminaram, e o Kid Cudi disse ao Diddy que acreditou na palavra da Cassie Ventura quando ela falou que não estava mais namorando o Diddy, mas aí nessa conversa eles descobriram que era mentira, ela estava se relacionando com os dois, de acordo com o relato dele aqui. Ele descreveu o comportamento do Diddy durante essa reunião como calmo e desconcertante, e ele ficou bastante chateado ao descobrir durante aquela conversa que a Cassie havia voltado com o Diddy. Inclusive, a Cassie também chegou depois ali na conversa, e ela explicou que eles haviam se apaixonado e as coisas simplesmente aconteceram. Mas ao questionar o Diddy sobre o incêndio do seu carro, o Diddy falou que não sabia do que o Kid Cudi estava falando. O Kid Cudi, então, a partir desse momento, decidiu encerrar a reunião. Ele deu um aperto de mãos no Diddy e falou que iria embora. O Diddy então perguntou a ele o que havia de errado e que ele pensava que estava tudo bem entre eles. E o Diddy também falou que dava sua palavra que não tinha nada a ver com o incêndio do carro dele. E assim a reunião terminou. E aí, anos depois, em 2015, eles se encontraram novamente na Soho House. O Diddy, na ocasião, estava acompanhado da sua filha, e aí ele chamou o Kid Cudi de lado para conversar e pediu desculpas. Após esse encontro, eles ficaram em paz um com o outro. Logo em seguida, a defesa começou suas perguntas. E aí eles disseram que o DNA coletado no carro incendiado do Kid Cudi pertencia, na verdade, a uma mulher. O Kid Cudi confirmou que foi coletado o DNA do seu carro após ele ter sido incendiado em 2012, e o advogado de defesa, Brian Steele, perguntou ao rapper se ele sabia que os resultados do DNA indicavam que pertenciam a uma mulher. E ele falou que ele não sabia disso porque ele não recebeu nenhum retorno das autoridades sobre os resultados de DNA. Então, a defesa tentou demonstrar aqui que não tem provas de que o Diddy teria cometido esse incêndio. No interrogatório, o Kid Cudi também testemunhou que quando seu relacionamento com a Cassie Ventura terminou, eles simplesmente pararam de conversar. Antes disso, eles mantinham contato quase todos os dias e foi assim por cerca de 1 ano. E a defesa então perguntou o seguinte a ele: ela te enganou, certo? E ele respondeu, sim. Em seguida, ele esclareceu que ele havia falado que tinha conhecido a Cassie em 2008, mas aí ele quis esclarecer que, na verdade, não. Foi ali por volta de 2010 e 2011 que eles se conheceram e começaram a se relacionar. E, inclusive, foi o Diddy que apresentou os dois porque pediu que ele fizesse uma música com a Cassie Ventura. Ele também falou que a primeira vez que a Cassie Ventura falou com ele sobre o seu relacionamento com o Diddy foi nesse mesmo ano de 2011, próximo ao Dia de Ação de Graças. E ela contou que ela estava tendo problemas no seu relacionamento. Em seguida, as perguntas voltaram ao incidente do carro em 2011. O Kid Cudi falou que não houve danos em sua casa naquele dia e que o Diddy
não o ameaçou quando conversaram por telefone, então o Diddy não havia feito nenhuma ameaça contra ele. Ele também confirmou que a Cassie Ventura contou a ele que sofria abuso físico em seu relacionamento com o rapper, mas ela não falou nada sobre abuso sexual. Depois dessas perguntas, o advogado de defesa questionou o Kid Cudi se a forma que o Diddy tratava a Cassie o incomodava, por ele estar apaixonado por ela. E ele confirmou, ele falou que sim, estava apaixonado pela Cassie Ventura. Depois, o advogado perguntou se durante a conversa com o Diddy, ele percebeu que ambos estavam na mesma situação, que ambos haviam sido enganados pela Cassie Ventura, que estaria levando uma vida dupla. Ele perguntou o seguinte, abre aspas, a pessoa que enganou você e a pessoa que enganou Sean Combs foi a senhorita Cassie Ventura, certo? E o Kid Cudi respondeu certo. Depois disso, as perguntas da defesa finalizaram e a promotoria voltou para mais perguntas. E com isso, a equipe do Sean Combs tentou descredibilizar a principal testemunha da promotoria, que é a Cassie Ventura. A promotora Emily Johnson então voltou para mais algumas perguntas e ela perguntou a ele o que a Cassie Ventura havia dito a ele sobre o abuso físico que sofria. E ele respondeu que ela falou que o Diddy batia nela e às vezes a chutava. E ele também falou que eles acabaram terminando, o Kid Cudi e a Cassie, em dezembro de 2011, porque o drama entre eles havia se tornado insustentável e que ele também estava muito preocupado tanto com a segurança dela quanto com a própria segurança, porque ele sabia que o Sean Combs era um homem violento. A promotora então pressionou um pouco mais o Kid Cudi sobre o seu encontro com o Diddy depois que o seu carro foi incendiado, e naquele encontro, quando o Kid Cudi perguntou sobre o carro, o Sean Combs respondeu que não sabia do que ele estava falando. A promotora perguntou então ao Kid Cudi o que ele achou da resposta do rapper, e ele falou que achava que o Diddy estava mentindo. Depois disso, o interrogatório dele terminou e ele saiu do banco das testemunhas, teve uma pausa aqui no julgamento para o almoço e depois foi chamada a Mila Morales para testemunhar, ex-maquiadora do Diddy e da Cassie Ventura. A Mila Morales disse que trabalhou para o Diddy do ano 2000 até o ano 2005, então ela trabalhou 5 anos para ele e ela parou de trabalhar porque ela passou a atender outros clientes, inclusive a Rihanna, com quem ela trabalhou por 13 anos. Ela contou que conheceu a Cassie Ventura em uma sessão de fotos no Brooklyn, em Nova York, quando a Cassie tinha apenas 16 anos, e ela começou a maquiar a Cassie regularmente quando a cantora assinou com a Bad Boy Records em 2007. Ela contou que elas eram bem próximas e que a Cassie era como uma irmã para ela e que ela fez a maquiagem da Cassie Ventura pela última vez em 2021. Ela relatou que o Diddy se certificava de que o visual da Cassie estivesse perfeito e para isso eles tinham que tirar fotos dela e mandar para ele, para ver se estava de acordo com o que ele queria ali na época. Ela também contou que viu a Cassie com ferimentos no rosto uma vez perto do fim de semana do Grammy em 2010. E ela também narrou que depois deles irem a uma festa na casa do Prince, as duas voltaram para o quarto de hotel e ali o Diddy agrediu a Cassie Ventura. Ele entrou no quarto super nervoso, perguntou onde diabos ela estava, e aí ele foi até o quarto onde a Cassie Ventura estava, fechou a porta e a Mila falou que ficou ouvindo gritos e berros da Cassie Ventura ali dentro, e ela não sabia o que fazer diante daquilo. Depois o Diddy saiu furioso do quarto e a Cassie saiu de lá também com o olho inchado, o lábio arrebentado, ferimentos na cabeça. A Mila então levou a Cassie para a casa dela, onde ela ficou por alguns dias hospedada, e esse testemunho bate exatamente com o depoimento da Cassie Ventura sobre essa situação da festa na casa do Prince. Ela realmente já contou isso, inclusive no tribunal, que voltou da casa do Prince e por isso foi agredida pelo Sean Combs. A Mila Morales disse que um amigo médico teve que ir até a casa dela para examinar a Cassie. Então ele examinou os ferimentos que estavam no rosto, no estômago, nas costelas da Cassie Ventura e recomendou que ela fosse a um pronto-socorro, mas ela não quis ir. A Mila Morales também disse que não chamou a polícia porque ela tinha medo do Diddy. Ela temia por sua vida caso ela fizesse isso. Depois desse incidente, elas nunca mais falaram sobre o assunto. Depois foi a vez da defesa fazer as perguntas e foi mostrada ao júri fotos da Cassie tiradas da gravação de um videoclipe, e eles usaram essas fotos para tentar refutar o depoimento da Cassie Ventura de que o Diddy havia sufocado a sua carreira e que as free coffees tiraram o tempo que ela tinha para seguir o seu sonho.
Então eles tentaram refutar dessa forma. A equipe de defesa do Sean Combs então falou que a maquiadora não havia visto o que havia acontecido dentro daquele quarto de hotel, porque o Sean Combs havia fechado a porta, e ela confirmou que realmente ela não viu, mas que ela ouviu o que estava acontecendo ali dentro. E que, inclusive, depois disso, elas conversaram com uma amiga dela que era advogada, logo após este incidente. Depois, a advogada de defesa perguntou se a Mila, nessa época, estava preocupada, e ela disse que sim, e que as duas continuaram com a amizade normalmente até depois que a Cassie terminou com o Diddy. Ela também disse ter dado cerca de 8 entrevistas à imprensa sobre o relacionamento dos dois e sobre a agressão que ela viu ali no hotel. E ela garantiu que não recebeu nenhum pagamento por nenhuma dessas entrevistas. Depois disso, outra testemunha foi chamada, que é o gerente de um hotel de Beverly Hills. Foi mostrado ao júri que naquele hotel o nome do Diddy era alterado de tempos em tempos no registro do sistema. E também tinha algumas notas que o hotel deixava quando o rapper se hospedava lá, que era para fazer limpeza profunda no quarto depois que ele usava, e também tinha uma taxa extra para ser cobrada por danos no quarto. Depois disso, foi chamado um agente da perícia de computadores. Ele testemunhou que extraiu dados de 3 notebooks da Cassie. Um estava configurado com as configurações padrões de fábrica, ou seja, havia sido reiniciado. Outro estava com uma tela de login para um perfil de usuário com o nome Frank Black. E um terceiro notebook estava amassado e com dobras e não ligava mais. E assim, pessoal, encerrou este dia de julgamento, o nono dia de julgamento do Sean Diddy Combs. E agora só teremos atualizações na terça-feira, porque é feriado nos Estados Unidos. Agora, quanto ao saldo do dia desses depoimentos, aparentemente a defesa conseguiu gerar dúvidas na alegação do Kid Cudi, de que o Diddy teria incendiado o Porsche dele, já que não há provas diretas ligando o rapper a um incêndio. Também na época não houve qualquer prisão, não houve processo sobre o caso. E o Kid Cudi também admitiu que nunca viu quem havia feito aquilo e que ele só acreditava que tinha sido o Diddy por considerá-lo um homem violento. Então, basicamente, o depoimento do Kid Cudi sobre o seu carro ter explodido enquanto namorava a Cassie Ventura não traz provas de que o Diddy esteja por trás do crime. E claro que isso é um prato cheio para a defesa dele. Claro que tem uma linha do tempo aqui dos fatos que vai ser levada em conta, como por exemplo, o Diddy ter ameaçado a Cassie Ventura por ela estar namorando com o rapper e ter falado que iria fazer aquilo contra o rapper e de fato o carro dele ser incendiado, mas a defesa vai garantir em gerar bastante dúvidas em relação a isso, ainda mais porque lá dentro do carro foi encontrado o DNA de uma mulher. Mas claro que nós sabemos que o Diddy pode ter dado dinheiro para alguém para fazer isso para ele. Mas aqui no tribunal o que vale no final das contas são as provas apresentadas. E essa alegação de incêndio era uma peça central na acusação da promotoria de que o Diddy liderava uma organização criminosa com comportamentos violentos, tráfico sexual e aquisição de narcóticos. Era bem forte essa acusação contra ele, mas com o depoimento do Kid Cudi acabou enfraquecendo um pouco. E novamente foi exposto como a Cassie era agredida pelo namorado e ninguém a ajudava em relação a isso, porque todos tinham medo do Sean Combs. E isso também é um prato cheio para a promotoria e não para a equipe de defesa dele. Bom, então é isso. Essas foram as alegações do 9º dia de julgamento. Aparentemente o saldo ficou elas por elas, porque aparentemente o saldo ficou igual, ficou empatado para a promotoria e para a equipe de defesa, porque, conforme eu falei para vocês, o Kid Cudi não conseguiu provar que o Diddy teria incendiado o seu carro, apesar dele acreditar que foi o rapper. A defesa conseguiu colocar uma dúvida aqui em relação a isso, com a prova do DNA feminino ali no carro e sem outras provas de que o Diddy teria feito isso. Mas, novamente, foi exposto o comportamento violento do rapper, o que é um saldo positivo para a promotoria. Novamente foi exposto como ele agia com ameaças, como ele agia com violência, principalmente contra a Cassie Ventura. Bom, pessoal, então é isso. Vamos aguardar. Na terça-feira eu trago novos desdobramentos aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.